Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians e Flamengo fecham um acordo pelo empréstimo de Alan até o fim de 2026. Timão não pagará pela negociação, mas arcará com os salários do volante. E Corinthians fecha com um novo patrocinador. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians. Puxa vida, é tanta coisa para falar a respeito desse jogo. Por onde que a gente vai começar? Vai começar pelo pênalti do Memphis que ele perdeu e que o Andrés deu aquele jeitinho? Vai começar pelo pênalti perdido, o lance perdido pelo Luiz? A gente podia falar do jogo em si e depois especificar os lances Dividir lance a lance? mais polêmicos, porque o jogo em si, acho que no primeiro tempo o Corinthians começou amassando o Palmeiras. Foi melhor, né? Fazia tempo que eu não vi o Corinthians jogar tão bem, mas tão bem, envolvendo o adversário, principalmente um rival como o Palmeiras, né? Um derby que você tem uma superioridade como o Corinthians teve no primeiro tempo, é difícil de ser vista, mas só que essa superioridade não foi traduzida em gols. E aí apareceu o Carlos Miguel, que no final das contas foi eleito o melhor jogador em campo, pelo menos pela transmissão, enfim. E no segundo tempo o Palmeiras se encaixou mais, melhorou, o Abel trouxe o Alan para o meio de campo, deu uma mobilidade, uma dinâmica de jogo melhor. E aí aqueles detalhes de um derby, o Palmeiras acabou encontrando o seu gol. Não aconteceu mais nada depois e o Palmeiras venceu por 1-0, resultado justo, enfim. Mas no futebol o Palmeiras continuou devendo e o Corinthians mostrou que até em relação ao momento está melhor do que o Palmeiras. Só que a magia do derby, ela contraria muitas vezes a lógica, contraria muitas vezes aquilo que todo mundo vê e faz parte. E o derby muda mesmo. Não duvido nada de que o Palmeiras, a partir de agora, depois dessa vitória, ganhe tanta confiança que também o futebol possa fluir. Tem o John Arias chegando, né? Tem toda uma mobilização interna também. É a magia do derby, não tem jeito, para o bem e para o mal. Tem que ver se o Corinthians também não vai sentir ter perdido no Palmeiras depois de algum tempo dentro de casa, principalmente porque jogava melhor, mas não conseguiu fazer o conta. O Alex desenhou bem o que foi o clássico ontem e foi muito de Corinthians e Palmeiras. Foi Corinthians e Palmeiras, né? Quem jogou melhor não ganhou, quem foi um time mais eficiente acabou ganhando, teve problema de confusão entre os jogadores, teve expulsão de técnico, teve de tudo. Isso é o derby. E o resultado, ele não pode ficar muito preso àquilo que a gente viu de desempenho. Como disse o Alex, o Corinthians foi um time melhor em campo, mas o Palmeiras foi eficiente. E o Ranieri define muito bem o que foi o jogo. O Corinthians provou do próprio veneno. O Corinthians foi à casa do Palmeiras no ano passado, jogou, teve a mesma postura, uma postura defensiva, jogando por uma bola, marcou bem, aproveitou as oportunidades que teve e foi isso que fez o Palmeiras ontem. Para o corintiano, o Alex fala qual é o peso que pode ter para o Corinthians essa derrota. Sempre tem, não tem como não dizer que não abala, que não incomoda, que a noite ela não é mal dormida, porque ela é mal dormida para o perdedor, sim. Só que para o corintiano fica o alento. E eu faço uma pergunta para fazer esse comentário. Quais são as duas principais equipes hoje, apontadas como as grandes equipes do futebol brasileiro, em estrutura? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. O Corinthians jogou os dois últimos jogos contra quem? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. O Corinthians ganhou um título contra o Flamengo. Sim. Né? Sim. E competiu e foi melhor que o Palmeiras. Foi. Então, mostra o quê? Mostra que o Dorival está no caminho certo, com um elenco limitado, um elenco justo, mas o Corinthians começa muito bem uma temporada como há muito tempo não começava. Está muito bem montado esse time. Garrafa, tá dando uma passada de pano? Não estou dando uma passada de pano, é uma realidade. Né? O Corinthians está se apegando em alguma coisa. Pelo que jogou ontem, pelo que ganhou contra o Flamengo, então o impacto é um pouco menor. E isso leva para a fase do Campeonato Paulista que vem pela frente uma expectativa muito grande, porque já nós poderemos ter, se não numa quartas, numa semi ou na decisão, um novo Corinthians e Palmeiras, que para mim são as equipes que brigam pelo título, os dois favoritos. Ontem a gente discutia até no mesa. Sim. E o Corinthians hoje, ele está mais favorito que o Palmeiras, por quê? Hoje, ainda sem o Arias, porque o Corinthians já é uma equipe ajustada pelo seu treinador. Mas o resultado foi absolutamente justo. Garrafa, o Palmeiras jogou por uma bola e venceu. O Corinthians ele teve 13 finalizações, o Palmeiras 10, o gol saiu naquele rebote ali do Hugo, né? O Flaco foi bem oportunista. E aí, oportunista, falando em uma pessoa que aproveita ali o momento, aquele lance do Andrés Pereira comentando o pênalti que o Memphis Depay foi cobrar. O que vocês foi ou não acharam foi pênalti? daquilo? Porque, assim, a gente ontem no mesa, né? A gente estava fazendo o programa, terminou o jogo, veio a imagem, aí todo mundo entendendo que tinha sido pênalti. Hoje eu vi vários comentários, especialistas, gente dizendo que não. Então era muito na interpretação. Eu acho que foi, tá? Para mim, pênalti. Eu vejo como ação penal, né?
O jogador do Corinthians estava ali seguro pelo jogador do Palmeiras. O Carlos Miguel ainda vem também com um soco e pega o Gustavo Henrique. Para mim, pênalti. O Alex ontem também concordava comigo nessa questão. Não sei se ele mudou de ideia, mas acho que não tem o que se discutir, né, Alex? Tem sim. Eu mudei de ideia, acho que não foi pênalti. O que aconteceu? Que é isso? Repito, ontem o jogo aconteceu no meio do mesa redonda. Perfeito. E no meio do programa, a gente vê uma ou outra imagem ali, mas não vê todos os ângulos conforme nós gostaríamos de ver. E quando eu vi com calma, depois do programa, chegando em casa, vários ângulos, eu acabei entendendo que o Carlos Miguel, apesar de ter saído de forma atabalhoada, ele atinge num encontrão ali o Gustavo Henrique, mas depois que o Gustavo Henrique já tinha cabeceado e numa disputa de bola ali, um encontrão dentro da área num escanteio, é mais do que comum. E o Marlon Freitas segurando o Gustavo Henrique, o senhor não leva em conta? Só que o que o Klaus deu, quando ele marcou o pênalti, e que justificou lá para os jogadores, inclusive, foi que o Carlos Miguel cometeu o pênalti. Perfeito, mas a sua opinião, ok, o que ele deu, ele deu. Sim. Agora, para você, isso não é pênalti, olha lá, a mão dele na camisa. Você está brigando com a imagem, então, Alex? eu só quero ver a partir de hoje se nós teremos pênaltis assim em todos os jogos, porque lances assim acontecem em todos os jogos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. coisa. Muito bem. Tá bom. Agora, Num e escanteio- o Andréas Pereira, que é o que eu perguntei para vocês, dele desgastar ali a cal, onde o Memphis ia cobrar o pênalti, depois ele escorregou bem lá. O que vocês acharam de tudo, que ocasionou até o escorregão? Primeiro, se tivesse o Andréas Pereira jogando na Premier League ou em qualquer outro clube de futebol europeu, numa outra competição, e fizesse o que a gente está observando aí na imagem, né? Tivesse esse comportamento, e aí o Memphis foi lá, o adversário errasse, o pênalti escorregasse, ele seria repreendido pela sua diretoria, seria repreendido pelo seu técnico, pela própria torcida do time. Então, Gafo, você está defendendo a bandalheira? Não. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano, ele tem a sua cultura, ele culturalmente tem... Os caras passam o jogo inteiro querendo fazer o quê? Enganar o árbitro. Os jogadores passam o tempo inteiro querendo enganar o árbitro. O cara bate no ombro, já vai lá, leva a mão no rosto. O cara chuta a canela, simula. O árbitro que se vire. É uma cultura. Certo ou errada, é a cultura. É a cultura. Tanto que, repito, se o Andréas Pereira estivesse na Europa, não teria tido esse comportamento. Entendeu? E aqui no Brasil, na América do Sul, tem esse tipo de jogo, essa malandragem, entre aspas. Eu não gosto, mas faz parte daquilo que a gente aprendeu. Faz parte. O futebol, Alex, aqui no Brasil, né, é assim. É assim. Então vacilou quem? A arbitragem não ficou atenta ao que fez o Andréas Pereira. Os colegas os jogadores do Corinthians tinham que alguém estar guardando a posição de pênalti. E só para concluir, vocês se lembram daquele Corinthians e São Paulo, Rodrigo Caio e também o Jô? Teve isso? Sim. Não é? Sim. Eu não lembro. O Rodrigo Caio, acho que ele falou que ele que fez o pênalti. Como é que foi? Ele assumiu que fez pênalti, né? Assumiu que foi pênalti, o árbitro que não tinha dado acabou Ele praticamente encerrou. Ele praticamente encerrou a carreira dele no São Paulo. São Paulo. Não era mais São assim. Paulo. Isso aí eu nunca vi, você já viu isso? Já, assim? todo jogo, toda hora acontece. É? Toda hora acontece, mas o Andréas Pereira pegou. fez um negócio que realmente fere o fair play, fere aquela coisa da ética, tudo mais. Só que, como o Garrafa falou, na cultura do futebol brasileiro, no folclore do nosso futebol, sul-americano também, isso é algo bem visto pela torcida, por aquilo que move a paixão do torcedor, pela arquibancada, e o torcedor comemora uma coisa dessa, ainda mais quando o desfecho é esse, né? Então, o palmeirense hoje vê o Andréas Pereira como um ídolo maior. O palmeirense encontrar o Andréas Pereira no restaurante hoje, ou no shopping, vai abraçar. Foi muito bem lá o que você fez. Isso, vai ficar marcado para sempre. Vai ficar marcado no clássico. Daqui a 10 anos nós vamos nos lembrar do derby em que o Memphis Depay perdeu um pênalti porque o Andréas Pereira cavocou a marca do pênalti. Isso ficou marcado para a história. A gente pode até não gostar, você em casa pode não gostar, mas é a cultura. O que eu não gostei foi o chute do Luigi na hora do gol do Flaco, né? Ele chutando a bola na direção do torcedor lá, aí eu acho que aí já é um exagero, isso não é cultural. A gente vai falar isso também, mas antes eu quero dizer o seguinte, depois da escorregada do Memphis na cobrança de pênalti, o jogador foi até as redes sociais e se pronunciou sobre o assunto. Olha o que ele falou. O lance do pênalti deixa um gosto amargo porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu, mas tudo bem, assumo a responsabilidade. Estou de cabeça erguida, acredito no meu time. Errar, só erra quem tá lá, né? Mas o Memphis também já subiu na bola, é do jogo, é cultural, não vem, porque na Europa lá não pode subir na bola.
Na Europa, se subir na bola, vão pegar no pé do Memphis. Aqui ele subiu na bola. Então ele tem que entender que aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, é isso. No próximo Corinthians e Palmeiras, se tiver um pênalti, que alguém fique na marca da cal, para que ninguém vai fazer cavadinha lá. Só mais um detalhe sobre o pênalti. O Memphis Depay foi atrapalhado pelo buraco do Andrés Pereira, a gente pode até argumentar que foi, mas ele bateu mal também. Ele foi já meio de lado na bola, o pé de apoio já foi diferente do que poderia ser, porque nas outras vezes que jogadores tentaram fazer essa catimba que o Andrés Pereira fez, os jogadores também fizeram os gols. Então o Memphis Depay também bateu mal. Ele foi atrapalhado. Mas ele assumiu, né, Alex? Ele assumiu. Tanto é que ele falou, nunca escorreguei, enfim. Mas ok. Bom, e o chute do Flaco Lopes na bandeirinha não agradou nem um pouco os corintianos, né? O Mateuzinho falou sobre esse tema depois do jogo. Eles têm que lembrar, né, que no jogo que o Yuri fez isso lá no estádio deles, Marcos Rocha, vários jogadores vieram intimidar, falar besteira pro Yuri, falando um monte de coisa, falando que era falta de respeito. Aí chega no jogo hoje, ele faz, então assim, é uma hipocrisia danada, né? O que é? Nada não. Assim, gente, o que o Yuri Alberto fez no Allianz Parque? Fala pra mim. É igualzinho. Isso estava pré-determinado no vestiário do Palmeiras, eu não tenho nenhuma dúvida. Estava pré-determinado. A gente se pintar o gol é ir lá e chutar a bandeirinha do Corinthians, velho. Pra quê? Se encontrar com o torcedor no shopping, o torcedor tá vingado. É cultural. Então, os mesmos que fizeram isso no Allianz Parque foram os caras que foram reclamar hoje. Então, se existe hipocrisia, ela é de ambos os lados. Não vejo nenhum problema. Daí, ó. E outra, o jogador que faz isso, ele sabe que vai receber o cartão amarelo. É uma troca, e é uma troca calculada. Né? Então, quando o jogador faz um gol e comemora tirando a camisa, ele sabe que vai tomar amarelo. Sim. Mas ele tira a camisa mesmo assim, mesmo sabendo que vai tomar amarelo. E ele fez isso justamente por ser um derby, falou que também foi para homenagear o Rafael Veiga, que comemorava assim e foi embora agora. Então, tem um monte de circunstâncias que entram nesse contexto aí e que fazem parte, e que também entram para a história do derby. Bom, vamos para o Allianz Parque, vamos lá falar com a Marina Buffon. Bom, vamos com o Corinthians. Alexandre Silvestre está chamando lá no Parque São Jorge com as novidades do mercado da bola. Boa noite, Silvestre. Boa noite, agora com mais calma, Michele. Tudo bem, pessoal? Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O amigo do Memphis Depay, o meia atacante de 32 anos, Zakaria Labiab, que nasceu nos Países Baixos, é marroquino, jogou com o Memphis muitos anos atrás, lá na Holanda, está chegando para o Corinthians. A apuração do Gazeta Esportiva de hoje, junto a uma fonte de primeiríssima grandeza, dá conta de que, se houve ou não uma influência do Memphis, uma sinalização do Memphis inicial, isso aí não dá para garantir para vocês, mas com certeza o Memphis teve alguma influência, tanto que o professor Dorival Júnior cita Memphis Depay nessa resposta dada ontem após a derrota para o Palmeiras na Neoquímica Arena. Mas a fonte me revelou que a contratação é do Marcelo Paz, o novo diretor executivo do Corinthians, o diretor de futebol, como se falava antigamente, que conversou com o Dorival Júnior, avaliaram juntos as possibilidades e decidiram em conjunto trazer o marroquino. Fala, professor Dorival Júnior. Não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. Conheço pouco do atleta, tive algumas informações do Memphis, mas estamos no aguardo aí que venha, que possa acrescentar, vai ser tratado muito bem, como todos os atletas aqui dentro, quero deixar bem claro isso. Não foi uma indicação do treinador, mas isso aí não tem problema nenhum. Então tá tudo certo. Contratação do Marcelo Paz, conversou com o Dorival, jogador está chegando, deve assinar com o Corinthians, estava livre no mercado, deve ficar no Corinthians até o final do ano. Quem também está retornando, aí é retornando, né? Também não, tiro também. Quem está retornando é um velho conhecido da lateral esquerda, o Angileri, jogou por empréstimo no Corinthians ano passado, decidiu retornar, depois que saiu, não teve acerto para ele continuar direto do ano passado para esse ano, decidiu-se então que, ok, o Corinthians topou, você quer voltar, Angileri? Então você tem que aceitar o salário do ano passado. Pelo visto aceitou, só falta assinar. E os dois, Zakaria e Angileri, foram ontem assistir ao derby na Neoquímica. Já tem mais. Bom, Garrafa, e aí? A gente estava até comentando do Caleri, renova ou não renova com o São Paulo? Caleri, 32 anos. O Zakaria também tem 32 anos e está chegando aí, é uma interrogação, não é não? Uma grande interrogação, mas ele não chega legal. Não chega legal com a declaração do Dorival. Deu até rima aí, né? Não chega legal com a declaração que o Dorival deu. O treinador vai para a coletiva e fala, não fui eu que indiquei. E aí tinha gente na dúvida, será que causou mal-estar? Eu não estava lá dentro, mas certeza que causou.
Certeza que causou incômodo. Pelo menos um constrangimento, né? Não ficou, a coisa não andou legal, no caso do marroquino, né, que tem essa ligação com o Memphis Depay, eu nem sei, ele pode até ser um bom jogador e tal, pode vir e arrebentar, mas se não tem o aval do treinador e o Dorival fez questão de, na resposta, por 2 vezes confirmar isso, gerou mal-estar. Isso não é bom para o elenco do Corinthians e também não é bom para essa garotada que estava ganhando espaço. E sobre o Angileri, só para concluir aqui, parabéns à diretoria do Corinthians, né, porque ele queria, para renovar, queria um valor alto, a diretoria bateu o pé. Aí ele viu que não tinha mercado e ficou no Corinthians. Aí acho que está tratando a situação, a diretoria do Corinthians, com responsabilidade, Alex. É isso, o Angileri tinha que voltar, até pela necessidade do Corinthians, e o Corinthians conseguiu contornar bem essa situação e mantê-lo no elenco. Em relação ao Zaccaria, que pode até ser ótimo, mas a gente não sabe. Então nós temos que aguardar para ver se dentro de campo ele, primeiro, será aproveitado, e se for aproveitado, se ele vai aprovar. Só que fica muito mais complicado um jogador provar a sua qualidade chegando num clube que o técnico nem o conhecia, né? E do que se fosse uma indicação do Dorival, que ele teria já uma confiança maior para ser colocado em campo, enfim. Como não foi, o Dorival não queria, então bora. Bom, a Gazeta Esportiva ainda tem bastante informação, temos atualizações sobre o caso envolvendo a negociação entre Corinthians e Tajeres pelo Garro. Silvestre, conta pra gente quais são as últimas sobre essa situação. Calma aí, parem as máquinas, como diria o saudoso Roberto Avalone, Michele. Extra, informação dos nossos amigos do Globoesporte.com. Alan, volante do Flamengo, tá encostado lá no Mengão, tá chegando por empréstimo, belo jogador, belo meio-campista, até o final do ano. Corinthians arca apenas com o salário, apenas entre aspas, porque o salário dele é altíssimo, mas o Flamengo libera de graça nesse momento, desde que o Corinthians pague o salário com opção de compra no final do período. Alan é aguardado em São Paulo para realizar exames e assinar a papelada, Michele. Olha que boa notícia para a torcida corintiana. Agora uma apuração exclusiva do Gazeta Esportiva, respondendo a sua pergunta. Está próximo o término da novela Corinthians, Tajeres e Garro, pelo menos é o que a minha fonte no Corinthians disse hoje. Há um otimismo para que nesta semana o caso seja solucionado, o Corinthians evite mais uma punição de transfer ban, que é a proibição de registrar jogadores na FIFA. Em relação ao Garro, o Corinthians deve perto de 40 milhões ao clube argentino, ao Tajeres. Os clubes estão negociando e a ideia do Corinthians é tentar resolver essa parada ainda nessa semana, formalizando uma proposta de 35 a 38 milhões de reais. É dinheiro pra caramba. E o Martínez, venezuelano, voltou com mais de um mês de atraso. Brincadeiras à parte, o povo por aqui tá bem bravo com ele. O Martínez voltou, além de atrasado, com um problema no joelho, realiza exames. Eu não tive acesso ao resultado do exame, se é séria ou não a lesão, se é que há uma lesão no joelho, mas o fato é que ele voltou machucado e atrasado. Dorival Júnior, Marcelo Paz, diretoria e comissão técnica vão se sentar à mesa para discutir que tipo de punição será aplicada, punição administrativa, no caso, punição no salário, provavelmente, em relação a essa história do Martínez. Já eu volto no Jornal da Gazeta com mais Coringão para vocês aqui na telinha da Gazeta, Michele. Beleza, Silvestre. Sobre Garro e Martínez? O Corinthians tem que se acertar com o Garro para evitar o transfer ban e o Garro tem que voltar a produzir o que produziu na temporada retrasada, né? Essa é a missão mais árdua do Dorival Júnior, fazer o Garro voltar a jogar bola. O Garro virou reserva e é reserva do Corinthians. Reserva, sem discussão. Não tem... o que era um absurdo se a gente falasse isso um ano atrás. Então, acho que essa é uma questão para o torcedor que importa muito. O que está acontecendo com o Garro? É verdade. Acho que é uma questão a ser discutida com o próprio Dorival, né? Nas entrevistas coletivas, é isso que o torcedor está preocupado. E acertar essa definição. E sobre o Martínez, o Corinthians tem que volta resolver. E ainda volta ruim. Saber o que ele quer da vida, né? Martínez, para mim, é uma aberração, sabe? Já passou de todos os limites da aceitação, de relevar, de você ponderar as coisas. Pô, não dá. E fica mais de um mês fora, além do tempo, e volta machucado. Como é que ele volta machucado? Ele foi disputar um torneio de várzea na Venezuela e se machucou? Como é que um cara que não joga desde o ano passado volta machucado depois de mais de um mês de atraso na reapresentação? Não tem desculpa. Não tem desculpa. O Corinthians precisa se dar o respeito de fazer alguma coisa mais definitiva com o Martínez. O Martínez não pode fazer. E de forma rápida, essa novela está se arrastando. Já encheu. Ele já se apresentou. Vai ser punido, não vai? Já foi punido outras vezes. Encerra a questão. Tem que colocar um ponto final. Rescinde, negocia, faz alguma coisa. Mas ou então vai ficar, eu acabou, acho que vai ficar e acabou. Rescisão. Tem que avaliar, inclusive, o jurídico do Corinthians. Se o Corinthians quer passar uma imagem de seriedade para o mercado,
a sociedade, para quem milita no futebol, ele tem que tomar uma posição dura em relação ao Martínez, que está fazendo do Corinthians a casa da mãe Joana. É isso mesmo. E o Alan? Ele teve uma ótima passagem pelo Atlético Mineiro, tanto é verdade que o Flamengo Todo-Poderoso foi lá e buscou o Alan, mas no Flamengo não respondeu. Não respondeu porque não teve espaço. Time bom, jogador bom joga. Ele não teve um bom momento no Flamengo, mas de repente pode ser útil ao Corinthians, é um outro patamar, é o Corinthians montando mais do que um time, é um Corinthians dentro da sua limitação. Eu acho que se vier pode ser um bom reforço, mas desde que seja aquele Alan do Atlético Mineiro. Eu acho que é um daqueles casos que a gente fala que o cara nunca deixa de aprender a andar de bicicleta, ele nunca desaprende a andar de bicicleta. Ele pode não andar faz um tempo, mas a hora que ele pegar uma bicicleta legal e conseguir pedalar, ele pode engrenar de novo. Mas tem uns que parece que esquecem. Lembra aquele Luan que veio do Inter e ficou no Corinthians e não joga? Bom, tá gastando a fortuna dele aí, né? Pessoal, é isso. Amanhã a gente volta. O volante Alan está muito perto de ser anunciado como mais um reforço do Corinthians para a temporada 2026. Nas últimas horas, uma reunião da diretoria do Timão com o Flamengo selou o futuro do jogador. O rubro-negro aceitou emprestar o atleta sem custos, com condição de que a equipe paulista arque com salários. O Corinthians terá a opção de compra ao fim do acordo, porém os valores são mantidos em sigilo. O próximo passo da negociação é a viagem do meio-campista a São Paulo para a realização de exames médicos. Se aprovado, Alan assinará contrato. Desde o início desta temporada, o Corinthians está em busca de um volante com características de leitura de jogo, passe e marcação. Depois de perder Maicon para o Atlético Mineiro, o Timão abriu negociações com Vinícius Souza e Alisson. Nos dois casos, não houve acerto financeiro. Revelado no Internacional, Alan coleciona passagens pela Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre. No Brasil, defendeu as cores do Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo, onde conquistou os títulos do Brasileirão e da Conmebol Libertadores no ano passado. O volante, no entanto, estava sem espaço com Felipe Luiz e foi colocado no mercado. Antes do acerto com o Corinthians, o jogador chegou a negociar com o São Paulo. Nesta temporada, ele disputou apenas um jogo, quando foi substituído no intervalo do Clássico contra o Flamengo, disputado no dia 25 de janeiro. Depois de 2 patrocínios pontuais, o Corinthians fechou com a BYD até o fim do ano. A montadora chinesa de veículos elétricos estampará o ombro do uniforme corintiano. Os valores não foram divulgados. A BYD já havia feito patrocínios pontuais ao Corinthians nas 2 partidas da final da Copa do Brasil, em dezembro do ano passado e na Supercopa Rei, no último dia 1º. O Corinthians e a empresa vinham negociando um contrato definitivo para este ano e chegaram a um acordo, segundo noticiado pelo site UOL e confirmado pelo GE. A expectativa é de que o clube supere a arrecadação prevista de 255 milhões com receitas de patrocínio neste ano. Os bons resultados do futebol masculino, a profissionalização da gestão e a proximidade com o início da Conmebol Libertadores são fatores que fortalecem o Corinthians no mercado publicitário. A diretoria quer aproveitar o bom momento para firmar acordos comerciais e elevar consideravelmente seu faturamento. Desde o começo deste ano, o clube anunciou novos acordos com a Broto Legal para os times masculino e feminino. Exclusivamente no uniforme das Brabas, a diretoria assinou contratos com a Remessa Online e a Tecnogera.